Nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade a prisão da ex-namorada do jogador de futebol que foi esquartejado e o corpo jogado num rio. Acompanhem comigo, São Paulo. Acompanhem comigo, Brasil. Um caso misterioso que tem início em uma festa e termina às margens de um rio. O que de fato aconteceu com o jovem jogador Hugo Vinícius, de 19 anos? A história começa quando Hugo vai a uma festa com amigos na cidade paraguaia de Pindó de Porã, o município vizinho a Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, cidade natal do jogador de futebol. Dia 25 de junho, Hugo é visto pela última vez. Depois de pegar carona com amigos, ele é deixado perto da casa de uma ex-namorada. No dia 26 de junho, a mãe de Hugo procura a delegacia para registrar um boletim de desaparecimento do filho. 2 dias depois, equipes do Corpo de Bombeiros começam a fazer buscas perto do rio Iguatemi, que banha o estado do Mato Grosso do Sul. Dia 29 de junho, a cantora Ana Castela, que cresceu em Sete Quedas e conhecia o jogador, usou as redes sociais para divulgar o desaparecimento de Hugo. Dia 2 de julho, uma semana depois do desaparecimento de Hugo, bombeiros que faziam buscas no rio encontram algo suspeito na água. Restos mortais humanos são levados para análise no Instituto Médico Legal. Uma tatuagem no braço com o nome do pai, falecido há 2 anos, trouxe a confirmação. Era realmente o corpo de Hugo Vinícius. O jovem foi assassinado e teve partes do corpo jogadas no leito do rio Iguatemi. Depois que o corpo do jogador foi encontrado, 2 pessoas se apresentaram na delegacia acompanhadas por seus advogados. Rúbia, ex-namorada do jogador, e Danilo, o atual namorado dela. Danilo, mesmo confessando o crime, foi liberado por ter passado o período de flagrante. Rúbia é a principal suspeita. A polícia acredita que ela foi a mentora e teria atraído o jogador até uma emboscada. Ela está presa e nega as acusações. É evidente que eles se conheciam, que tiveram um relacionamento, que trocavam eventualmente mensagens, mas no dia dos fatos a Rúbia não fez qualquer espécie de emboscada, qualquer espécie de atração para que ele fosse até a casa dela. Em depoimento, ela disse que até se encontrou com o Hugo na festa no Paraguai, mas que foi para casa acompanhada de 2 homens, Danilo, o atual ficante, e um amigo que tem o apelido de Maninho. Rúbia ainda disse que Hugo foi assassinado quando, por ciúme, invadiu a casa dela de madrugada. Danilo então teria pegado uma arma e atirado em Hugo várias vezes. A história também é confirmada por Maninho, que estava dormindo em outro quarto na casa. Ela estava na casa dela, no quarto dela, dormindo, junto com o Danilo. Quando Hugo entra na casa dela, acende a luz e começa, então, a proferir xingamentos para ela. Ela, inclusive, tentou separar, fazer com que Hugo saísse da casa e pediu para que Danilo ficasse ali. Neste momento, foi justamente nesse momento, sem que ela mandasse ou determinasse alguma coisa, ela escutou um barulho, um estampido, que foi o tiro proferido, então, por Danilo contra Hugo. Depois do assassinato, Danilo teria ameaçado Maninho para não contar nada à polícia. Os 2, então, pegaram o corpo de Hugo e levaram até uma chácara que pertence ao pai de Danilo. Hoje, Maninho ajuda a polícia nas investigações e garante que não participou do esquartejamento. Por enquanto, ele permanece solto. Rúbia diz que também foi ameaçada por Danilo e que não procurou antes a polícia por medo de ser morta. Nós vamos aguardar o desfecho, desenrolar a conclusão do inquérito policial e, enquanto isso, nós estamos manejando um habeas corpus contra essa prisão temporária. Uma perícia foi feita na casa de Rúbia. Com a ajuda de luminol, os peritos encontraram manchas de sangue em vários pontos. Para a delegada do caso, os possíveis assassinos usaram uma serra elétrica para se desfazer do corpo. A polícia já decretou a prisão preventiva de Danilo, que segue foragido. Hugo era um jogador sonhador e vivia o futebol. Ele era um garoto tranquilo, era um garoto, assim, modelo até para o grupo.
a seguir. Um garoto que conseguiu ser campeão aqui conosco. Em 2021, o atleta disputou o Sub-17, onde foi destaque e até campeão na Copa Itu de Futebol Menores em São Paulo. Queria mais. Não deu tempo. A polícia continua investigando o caso e não descarta a participação de mais pessoas no crime. Hugo teria sido atraído para uma emboscada armada pela própria ex? Por que ele saiu da festa e foi até a casa de Rúbia, já que os dois já estavam separados? Danilo atirou porque se assustou com Hugo entrando no quarto ou tinha um motivo passional por trás? Perguntas que a polícia tenta responder.